Boa noite, tudo bem? Eu sou Amós e eu quero conversar com você sobre a importância do fechamento de vendas para o resultado do nosso negócio. E por que isso é importante? Em primeiro momento, precisamos entender que nós precisamos vender uma imagem positiva nossa e do nosso negócio para o cliente. Se ele não perceber que nós temos condições de atender às suas necessidades, que nós somos confiáveis, capaz de entregar aquilo que nós prometemos, ele não vai negociar conosco. E eu quero esclarecer isso para vocês com uma experiência que eu venci essa semana. Eu estava negociando com o cliente um projeto de consultoria já fazia algum tempo. E essa semana eu cheguei no cliente para a nossa reunião e fui recebido por um gerente. E o gerente, desconfiado, começou a me perguntar meu nome. Ele nunca tinha falado comigo. Minha formação, empresa que eu já havia atendido. E aí eu falei para ele, a gente começou a conversar, e quando eu falei o nome das empresas, ele ficou assim, falou: nossa senhora, mas você já atendeu essa empresa? Eu falei: sim, atendi durante o ano passado. Aí ele ficou assim, falou: poxa, se você atendeu essas empresas e elas têm esse resultado bom, eu acho que você pode nos atender, porque essas empresas são referência na sua área de atuação. Eu falei: sim, são empresas grandes para a nossa região e realmente são referências. E ele então disse: bom, vamos lá que o patrão está nos esperando, tal, ele está em uma reunião marcada. E nós subimos. Quando eu cheguei lá, estava o dono, estava a sua esposa, estava o contador e esse gerente que a gente começou a conversar. A reunião durou mais ou menos 2 horas e ao final, antes de a gente encerrar a reunião e fechar o negócio, esse gerente tomou a palavra e falou: bom, eu quero dizer para você o seguinte, eu conversei com o seu Amós lá embaixo, a gente conversou aqui, eu fiquei muito feliz da proposta dele e acho que ele tem condições de nos atender. As empresas que ele atendeu realmente são empresas bacanas, empresas boas, têm um resultado muito bom e eu recomendo que feche o negócio com ele. E isso foi fundamental para eu fechar o negócio. Na verdade, quem vendeu o projeto de consultoria para aquela empresa nem fui eu, foi esse gerente que vendeu para o seu patrão. Nós assinamos o contrato e já estamos em fase de execução. O que eu quero com isso confirmar para vocês que vender uma ideia positiva nossa para o cliente é a principal venda que nós temos que fazer e é a primeira venda que nós temos que fazer. Em segundo momento, para um bom fechamento, nós vamos entender que cada cliente tem um perfil diferente. Nem todos os clientes são iguais. Então eu tenho aquele cliente que se acha importante, aquele outro cliente que se acha o dono do negócio, e, enfim, né? Aquele cliente que está com pressa, aquele cliente que está furioso, aquele cliente que é bravo. Então cada cliente tem um estilo. Eu não posso atender os clientes da mesma forma, eu tenho que atender cada cliente no seu estilo. E para isso eu tenho alguns recursos que eu posso utilizar para isso. Então o primeiro recurso que eu posso utilizar é o chamado CRM, que é um software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que a maioria das empresas tem. Se esse software for bem alimentado, ali eu tenho informações preciosas sobre o cliente, do tipo nome, estado civil, se tem filhos, onde mora, as principais preferências, né? Ou profissão, enfim, o que ele faz. Isso é de extrema importância para eu fazer um atendimento mais personalizado. Além disso, eu ainda tenho o recurso das perguntas. Então, se eu domino bem o recurso das perguntas, eu também consigo uma boa conversa com o cliente. Eu posso usar a pergunta aberta para expandir a ideia da necessidade do cliente, eu estimulo ele a falar. Eu posso usar a pergunta fechada para resumir a resposta do cliente, então ele vai me dar a resposta objetiva, e eu posso combinar, intercalar as perguntas abertas e perguntas fechadas para levar o cliente a me dar informações precisas. Além disso, eu preciso observar a linguagem muda que o corpo desse cliente faz enquanto ele está conversando comigo. Então, o movimento dos olhos, a respiração, velocidade da voz, timbre de voz, movimento das mãos, né? Como é que ele usa as mãos, movimento dos pés ali, como ele utiliza. Então eu preciso ficar atento a essa linguagem muda, porque ela vai confirmar algumas impressões que eu tenho e eu vou anotando essas observações de forma mental, porque depois vou utilizar isso como recurso para eu argumentar com o meu cliente.
Então, se eu fizer um bom trabalho de investigação com o meu cliente, eu vou descobrir quais são as suas principais necessidades, suas principais dores, o que ele está buscando. Daí chega um momento importante que é exatamente o fechamento, que é quando eu vou propor para o cliente fechar o negócio. Então, nesse momento, eu preciso conhecer profundamente a minha empresa, conhecer profundamente o meu produto, suas características, enfim, e aí eu associo uma característica do meu produto com a necessidade do cliente e faço uma proposta para ele. Seu cliente, essa característica desse produto A, ela pode te ajudar a resolver esse problema seu B aqui. E se resolver esse problema, ele te ajuda na solução do problema, correto? Ele pode responder sim ou não. Se ele responder sim, você está no caminho de fechar. Se ele responder não, não é bem assim, então você tem que rever a sua compreensão, porque pode ser que a sua compreensão tenha sido falha. Nesse momento vai surgir as objeções. E as objeções, às vezes ela traz desespero para os vendedores, porque os vendedores às vezes não têm noção que a objeção é uma oportunidade que o cliente está nos dando para nós fecharmos com ele. Ele só quer mais informações. Então, na hora da objeção, eu preciso ficar atento e responder de forma objetiva às objeções, clareando as dúvidas do cliente. Então, as objeções podem ser em relação ao vendedor, em relação à empresa ou em relação ao produto. Normalmente, esses três tipos de objeções. Se for em relação ao vendedor, eu já comecei a quebrar essa objeção, essa resistência lá no momento da abordagem, quando eu vendi a imagem positiva da empresa, a minha imagem positiva e tal, da capacidade de atender. Mas eu posso clarear outras dúvidas que porventura esse cliente tenha. A objeção em relação à empresa normalmente vem em relação à capacidade da empresa de entregar o que está sendo prometido, assistência técnica, reexposição de peças, trocas de mercadoria, renegociação de forma de pagamento. Então ele precisa ter certeza que a empresa tem condições de atender. Então eu preciso tirar as dúvidas dele quando a objeção for em relação à empresa. Se a objeção for em relação ao produto, aí eu preciso entender qual é o tipo de comparação que ele está fazendo, porque ele pode estar comparando o meu produto com outro produto que eu tenha, ou o meu produto com a concorrência. Eu preciso garantir a ele que o conjunto de soluções que eu estou oferecendo são suficientes e eficazes para resolver o problema dele, e que a minha empresa garante isso. Eu preciso dar a ele essa certeza disso aí. E se for em relação ao preço, eu preciso saber também qual é a referência que ele está tendo, porque pode ser que ele esteja comparando um produto meu superior com um produto meu inferior. Ele pode estar comparando o meu produto com o produto da concorrência. Aí eu tenho que tomar cuidado, eu não posso falar mal da concorrência, mas eu posso garantir que a minha solução, novamente, a minha solução é uma solução eficaz, e eu preciso compreender por que ele está achando caro. Daí pode ser que ele não tenha condições de me pagar à vista, pode ser que aquela forma de pagamento não atende, pode ser que o cartão ainda não está no momento bom, enfim, eu preciso entender qual é a dificuldade que ele tem e, dentro dessa compreensão, oferecer para ele sugestão que ele feche comigo. Uma vez solucionadas as objeções, eu vou fechar com ele, emitir a nota, entregar o produto, prestar o serviço e receber. Agora é importante observar o seguinte: quando o cliente chega, ele chega cheio de expectativa. Se a percepção que ele tem da empresa for menor do que a expectativa, ele vai embora, não negocia comigo. Simplesmente assim, como eu falei no início. Se a percepção dele for igual à expectativa, a minha empresa é igual às outras. Tanto faz ele comprar de mim como comprar lá na esquina. Vai dar do mesmo jeito. Quer dizer, eu não estou fazendo diferença. Agora, se a percepção dele for superior à sua expectativa, bingo. Parabéns para mim, parabéns para a minha empresa. Naquele momento eu encantei o cliente, porque eu entreguei mais do que ele esperava. E isso vai gerar um círculo virtuoso para a minha empresa, porque um cliente encantado já é um cliente satisfeito. E um cliente encantado, ele vai fidelizar a minha empresa, comprando outros produtos e serviços e indicando a minha empresa para outras pessoas, para outras empresas, para outros clientes seus e amigos seus. E aí eu crio um ciclo virtuoso a partir de um atendimento, a partir de um fechamento bem feito e que deixa o cliente feliz. Então é tudo isso que eu preciso, e é isso tudo que eu preciso. Então, se você está fazendo isso na sua empresa, parabéns, porque é sinal de que você está no caminho certo. É isso exatamente que a gente está buscando. Cliente feliz, recomendando outro cliente, isso cria uma corrente positiva para o nosso negócio. Muito obrigado.